O giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que tem proposta do Ludogorets, da Bulgária, pelo atacante Eric Marcos. As negociações estão sendo conduzidas com o atleta e com os dirigentes do Vasco, sempre naquela ideia de enxugar o elenco e diminuir custos da folha. Para completar, em relação ao Vasco, Maicon e Lucas Piton estão entre os relacionados para a partida contra o Criciúma. A ausência certa é Verratti, alguém que faz enorme falta. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que terá um time bem diferente para o confronto contra o Cuiabá na tarde desse sábado na Arena MRV, tudo por causa da partida de terça-feira contra o São Lourenço. Paulinho é quase certo como desfalque hoje, 14 jogos consecutivos. Arana, Scarpa e Otávio, que fizeram parte dos últimos 11 jogos, também podem vir à baixa. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, com 3 partidas sem vitória, é a maior sequência sem vencer desde que o Fernando Seabra assumiu, com a lembrança de que logo no início da passagem dele, ele também ficou 3 jogos sem vencer. E a curiosidade é que 2 adversários são incomuns nos 2 períodos de jejum, o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Logo quando assumiu o Cruzeiro, o técnico cruzeirense, o Fernando Seabra, empatou com o Fortaleza, perdeu para o Galo e também não venceu o União La Calera. Veio o segundo turno, derrota por Fortaleza por 2-1, empate em 0-0 com o Atlético Mineiro e derrota para o Boca Juniors na Sul-Americana. Na primeira oportunidade veio o Vitória e o Cruzeiro conseguiu acabar com essa sequência. O Cruzeiro pega o Vitória nesse final de semana, tentando mais uma vez colocar fim a essa série de 3 partidas sem triunfo. Bora falar agora sobre Vitor Roque, que ficou fora da lista de relacionados do Barcelona para a estreia no Campeonato Espanhol. Conversei com o André Curi na manhã desse sábado para perguntar se Sport e Porto estão à frente nas negociações e ele disse que ainda não há nada fechado. A saideira do giro de notícias, Natan, ex-zagueiro do Flamengo e do Red Bull Bragantino, foi emprestado pelo Napoli ao Betis, já treinou inclusive com os novos companheiros. Hora de falar sobre desempregados de bastante nome. Alguns deles há bastante tempo sem jogar. Bora para essa lista, queria saber se alguém cabe no seu time do coração. Primeiro nome de James Rodrigues, meio atacante colombiano, 33 anos de idade. Lá se vão quase 3 semanas desde a rescisão do contrato com o São Paulo e até agora nada. Pior que isso, o nome dele desapareceu dos noticiários. Teve especulado no futebol italiano, falaram de futebol dos Estados Unidos, as janelas estão se encerrando e até agora nada de o James se encontrar. Alexandre Pato, esse caso é mais grave. 34 anos de idade e não atua desde dezembro, quando acabou seu contrato com o São Paulo. Tentou vários clubes da Série A, não teve êxito, cavou uma vaguinha no Santos, também não conseguiu, e já há quem garanta que o Pato pode se aposentar. Rafinha Alcântara, meio atacante, 31 anos de idade, não entra em campo desde 13 de maio, última partida dele com a camisa do Al Arabi do Catar. Segue desempregado apesar de ter sido especulado em clubes brasileiros como o Flamengo. William, meio atacante, 36 anos de idade, não ficou no Fulham. O pai dele assegura que foi uma decisão do atleta brasileiro. Foi especulado em clubes daqui, já cravei para vocês que ele não vem para cá. Hoje conversa com o futebol dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Outro caso grave, Luan, meio atacante revelado no Grêmio, com passagem por Corinthians, Santos, não atua desde que rescindiu seu contrato com o Vitória. 31 anos de idade, deixou de ter o futebol como prioridade e a consequência os clubes deixaram de tratá-lo como uma boa opção. Para completar, Leandro Damião, 35 anos de idade, rescindiu com o Curitiba em 21 de julho. Tem ainda Douglas Costa, jogador do Flu, Marcelo Cirino, com passagem por vários clubes, Leandro, atacante ex-Grêmio e Palmeiras, Wellington Nem, entre outros. E aí, gostou de algum nome da lista? Já usa o espaço para comentário e avalia, por favor. Quero falar agora sobre Alexandro, momentos decisivos para o futuro do lateral esquerdo de 33 anos de idade, com novos clubes interessados. O jogador que está em Portugal, cuidando da forma física, deve desembarcar em São Paulo na próxima segunda-feira. Ele vem para se juntar a seus empresários para definir seu futuro. Um dos representantes do atleta já está em São Paulo, o outro, o Pablo Miranda, desembarca no Brasil no domingo. E o fato de essa reunião entre 2 representantes e o atleta acontecer no Brasil me faz imaginar que é a maior possibilidade de que ele jogue por aqui. Atleta que não atua desde o junho, quando o seu contrato com a Juventus se encerrou. Ele tinha prioridade no futebol europeu, embora não tenha pintado grandes oportunidades. E conversa há bastante tempo com o São Paulo. Nesse meio tempo,
O Palmeiras e o Flamengo entraram com propostas interessantes. O Botafogo também já havia feito uma oferta oficial. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Alexandro que disse o seguinte, abre aspas, creio que na semana que vem teremos novidades e algum acerto sobre seu futuro, fecha aspas. Só em relação ao interesse do Flamengo, Davi Luiz e Felipe Luiz entraram em contato recentemente com o Alexandro para tentar um acordo. Felipe Luiz, que já foi jogador, virou técnico do Sub-17, hoje comanda o Sub-20 do Flamengo. Davi Luiz, que segue atuando como zagueiro do Fla. Sobre o Palmeiras, a proposta feita nos últimos dias, ou uma sinalização de proposta feita nos últimos dias pelo Verdão ao atleta, oferta de 1 ano e meio de contrato. O São Paulo havia recebido um ultimato do staff do jogador, mas até agora não se posicionou. Vamos ver se agora, na reta final da janela de transferências, esse acordo sai. Quero falar agora sobre o Flamengo cobrando um calote do Corinthians, mais um, né? Timão que nessa semana foi alvo de uma ação na Justiça, mais especificamente na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O Corinthians não pagou o Cuiabá, uma prestação de 400 mil euros. O Cuiabá foi à Justiça e está exigindo pagamento de 30% de multa em cima dessa parcela e a quitação de todas as parcelas que ainda estavam por vencer, conforme estava combinado no contrato. Mas não, esse não é o único problema referente à administração do Augusto Melo, nada relacionado a antigas administrações. O Corinthians também comprou nesse ano o Mateuzinho e fez a promessa de um pagamento de 21 milhões de reais parcelados. A parcela de 8 milhões venceu no último dia 5 e não houve quitação. O Flamengo já avisou ao Corinthians que se não houver esse pagamento nos próximos dias, ele vai exercer uma garantia financeira. Quando o negócio foi sair, o Flamengo exigiu que o Corinthians colocasse garantia de pagamentos através de um patrocínio que o Corinthians tinha na oportunidade. Timão que tem tido enormes problemas na quitação dos seus compromissos, especialmente com outros clubes e também empresários. Na semana retrasada, o Corinthians havia feito a quitação de todas as pendências com atletas referentes a salários e direitos de imagem. Bora falar agora sobre Mário Rui, lateral esquerdo português, 33 anos de idade, que pertence ao Napoli, está na pauta do São Paulo. Informação que foi trazida pelo jornalista Gianluca Di Marzio e confirmada junto a um dirigente tricolor. Primeira rodada de conversas para entender a possibilidade. O Mário, que está jogando no Napoli há 9 temporadas. Nos últimos 3 anos foram 95 partidas, sendo 83 na condição de titular. Foram 15 assistências durante esse período. Jogador de muito prestígio internacional, mas que perdeu um pouquinho do espaço no Napoli, mesmo tendo mais 2 anos de contrato. O Napoli talvez não crie tantas dificuldades para negociá-lo, até porque o salário é alto, 33 anos de idade, e vem numa sequência relativamente grande de lesões. São Paulo está avaliando os prós e contras, e nesse momento se divide entre Mário Rui e Alexandro, são as duas possibilidades, ambos atletas super experientes e com a mesma idade, 33 anos. Você, torcedor tricolor, tem preferência por qual? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Michael, que tem um caminho livre para fechar com o Flamengo. Michael anunciou em suas redes sociais a última dança com a camisa do Al Hilal. Esse jogo está marcado para 1h15 da tarde desse sábado, a final da Supercopa da Arábia Saudita. De um lado o time dele, o Al Hilal, do outro o Al Nassr. Ele, depois dessa partida, rescindirá de forma amigável o contrato com o Al Hilal para abrir espaço para novos estrangeiros que estão sendo contratados e alguns que por lá já estão, como o caso do Neymar, que estava contundido, volta de lesão agora no mês de setembro. Por conta disso, o Michael está livre. E o caminho ficou livre para o Flamengo por conta de uma série de circunstâncias. Primeiro que Corinthians, Cruzeiro e Grêmio desistiram de um acordo depois da pedida de 5 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais por mês. O São Paulo, para quem o Michael torce, afirmou que não há necessidade da contratação de um ponta. O Neon SC, time da segunda divisão saudita, que queria formar uma dupla de ataque com o Michael e Romarinho, está desistindo da contratação do atleta. Houve muita demora na resposta do Michael e o Neon acabou se acertando com o Zizou, atacante da seleção do Egito. Ele está passando por exames médicos nesse final de semana para assinar contrato. É a última vaga para estrangeiro permitida para o clube, ou seja, o Flamengo, que nem tinha tanta intenção de contratar o Michael e que mudou de ideia por conta da lesão do Cebolinha, que só volta a jogar em 2025, acabou tendo todas as facilidades por conta da ausência de concorrentes e deve sacramentar o retorno do atacante nos próximos dias. Atleta de 28 anos de idade, que sempre foi titular no Al Nassr, tem enorme carinho do técnico Jorge Jesus, com quem ele trabalha no Al Hilal, e só sairá porque o time saudita pretende utilizar a vaga de estrangeiro dele com nomes de peso.
jogadores estrelados. Essa faz parte, essa é a ideia, esse é o projeto dos principais times sauditas para dar visibilidade à competição. Jogador que, para mim, chega na condição de extremamente útil. Boa forma física, enorme capacidade, se livrou de problemas extracampo. Gostaria de saber a sua opinião sobre a chance de Michael voltar ao Fla. Só para completar, Pedro e Gabigol não jogam mais no mês de setembro. Pedro e o Gabigol tiveram lesões musculares no músculo da perna e o Pedro deve voltar em mais ou menos 15 dias. O Gabigol vai precisar de um pouco mais de tempo para se recuperar, talvez um mês fora. Quero fechar o vídeo para falar sobre um português que conversa com Flamengo e Corinthians. Ivan Cavaleiro, 30 anos de idade, foi debatido nos últimos dias pelos dois clubes mais populares do país. Se você não conhece, ele é um ponta português que desde junho está livre do mercado quando ele deixou o Lille. Revelado na base do Benfica, jogou no Deportivo La Coruña, no Mônaco, Wolverhampton, Fulham, Alanyaspor e Lille, time francês, seu último clube. Passagem na temporada passada de 23 partidas, 1 gol e 2 assistências. Esse nome surge por conta de uma relação que ele tem com o Brasil. O Cavaleiro passa com frequência férias por aqui, conhece tudo do nosso futebol. Extremamente rápido, habilidoso e que tem o sonho de atuar no futebol brasileiro. O fato de estar livre abre portas, facilita qualquer tipo de negociação. Atleta representado pelo Jorge Mendes. Um amigo do Ivan Cavaleiro me contou que Corinthians e Flamengo são as grandes possibilidades, com um detalhe importante: ele seria útil para o Fla se não houvesse a negociação com o Michael. Como o Michael e o Flamengo avançaram nas contratações, dá para dizer que o Corinthians vai ficar mais ou menos sozinho, livre, nessa disputa pelo atacante. Corinthians que tem tentado economizar nas contratações, até por isso retirou ou saiu de transações que seriam mais caras, como as de Alex Arce, Cuellar e Gonzalo Plata. Não há necessidade de aquisição dos direitos econômicos do Ivan Cavaleiro, mas também não imagino que ele será barato, por exemplo, como o Héctor Hernández, o atacante espanhol de 28 anos de idade, que se apresenta na próxima semana. Ele tinha contrato com o Chaves na temporada passada, o vínculo não foi prorrogado e livre no mercado, foi contratado pelo Corinthians. E você, ainda acha que o Timão precisa de mais reforços? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde com mais notícias. Tchau!